Boa tarde. Começamos o nosso novo canal teórico, hoje no dia 6. Contamos com a presença do meu amigo, grande médico, colaborador do Médico de Família há muitos anos, já merecia uma aposentadoria vultuosa desse programa, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que esteve sempre junto e continua junto da gente, um grande ginecologista. Então, quero agradecer a presença dele, uma solicitação dos residentes, uma conduta e avaliação do pré-natal. Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar essa aula, esse debate, essa discussão informal que o Dr. Lívio terá o prazer de apresentar. Quero agradecer ele muito em nome da coordenação, agradecer aos residentes e a todo mundo que está aqui presente. Vou passar a palavra para o Dr. Lívio. Boa tarde, né? Então, na verdade, a gente vai começar assim uma coisa em termos de objetivo do pré-natal, né? O objetivo do pré-natal é a redução a redução mediante a prevenção dos índices de mortalidade materno e fetal. A princípio, em estrito mais senso, né, o pré-natal é considerado alto risco quando o risco é fetal, quando o risco é produto. Mas, porém, num sentido mais amplo, a gente encaixa o binômio, encaixa a mãe nessa classificação do pré-natal de alto risco. Então, é uma dentro das atividades de prevenção, de uma maneira geral, é uma das atividades mais importantes das atividades de prevenção, porque você está cuidando de dois seres. E a gravidez, antigamente se classificava a gravidez de baixo e alto risco. Então, isso daí levava muitos equívocos, porque o que seria a gravidez em si já é uma situação de risco para a mulher. A própria mudança dela ter um outro ser, gerando outro ser, isso caracteriza uma situação de risco. Até porque existem doenças que são próprias da gravidez, que uma mulher grávida não tem. Como a mais importante é a pré-eclâmpsia, obviamente, que a gente vai mais tarde, mais na frente, de alguma forma, separar a hipertensão da gravidez com a hipertensão crônica. Todas as duas são gestações de alto risco, mas com gravidades diferentes. Tá? Eu vou mais tarde fazendo essa coisa. Então, na verdade, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Primeiro, é a captação precoce. A captação precoce, o médico de família usa uma estratégia de captação que é uma estratégia interessante, porque na primeira consulta, na consulta que ela vai ao posto fazer o TIG, né, que normalmente ele dá positivo após 15 dias de atraso menstrual. Então, nesse dia, ela já é para fazer a consulta de captação, que é a primeira consulta, que geralmente é feito pelo profissional enfermeiro, isso no médico de família. Eu não sei, existem outras formas de atendimento. Por exemplo, na PNAB, que regula a atenção básica, eles recomendam que na saúde da família seja feita uma consulta pelo médico e outra consulta pelo enfermeiro. Porém, como o Brasil é um país muito diverso, aqui a gente até
dentro do nosso protocolo, está essa primeira consulta pela enfermagem, porque nessa consulta ela já consegue captar e fazer um diagnóstico precoce de várias coisas, principalmente aquele teste rápido que elas fazem na primeira consulta, que você vê sífilis, HIV e as hepatites, né? Então, é uma coisa que já é uma classificação de risco. Enfim, e a consulta subsequente. O TIC dá positivo após 15 dias de atraso menstrual, não adianta fazer antes. Mesmo que a pessoa diga, eu estou sentindo, não adianta, não dá positivo, porque a sensibilidade do kit não tem um nível de HCG tão elevado para dar positivo. Se der negativo, mesmo ela com com o atraso menstrual, a gente pede para ela repetir com uma semana. E aí a gente poderia, se a gente tivesse acesso mais fácil, fazer um beta-HCG, que antes até de você ter um atraso menstrual, o beta-HCG ele já dá positivo. Mas a gente não dispõe disso para todas as nossas gestantes. Então, a recomendação do nosso protocolo é o TIG após 15 dias. A consulta, né? Primeiro trimestre, a gente tem que ver que é até a 13 semana, até a 13ª semana, o segundo trimestre da 13ª e um dia a 26ª, e o terceiro trimestre é após a 26ª. A gente tem que lembrar e procurar também orientar as nossas pacientes, mas que elas entendam essas coisas de semana, que a gente trabalha com semana, que uma gestação são 40 semanas, então são 9 meses completos. Então, essa coisa de ela estar no mês, ela pode estar com o mês na frente e outro mês atrás, porque um mês tem 4 semanas e ela... Geralmente as pessoas perguntam, quantos meses você está? Então, a gente tem que procurar, de alguma forma, porque isso vai ter uma importância muito grande mais no final que vocês vão ver. A gestação, normalmente, o terceiro trimestre é após a 26ª, e a gestação, normalmente, ela é de 38 a 40 semanas. Porém, em alguns casos, ela pode chegar a 42, ou ela pode até passar mais. Então, depois ultimamente, com essa coisa de medicina baseada em evidência, enfim, se viu que depois de 41 semanas, o risco começa a ser muito grande, embora essa gestante não tenha problema de saúde, nem o bebê. Mas aí ela começa a ter um risco maior. Então, é a convenção também do Ministério da Saúde, com 41 semanas, quando ela fizer 41 semanas e um dia, vocês encaminharem ela para a maternidade para a indução do parto. E aí, o que eles fazem? Eles vão avaliar se induz ou se faz cesariana. Geralmente, eles induzem com misoprostol. E é uma rotina já isso. Mas a gente tem que ver, e eu vou repetir um pouquinho mais tarde, que eu não me lembro como é que está esses slides arrumados, a gente tem que ver que o ultrassom de primeiro trimestre, ele é fundamental. Ele é fundamental porque ele vale mais do que o cálculo da gestante. Você faz o cálculo da idade gestacional verdadeiro, contando com a primeira ultrassonografia, a ultrassonografia de primeiro trimestre. A gente, geralmente, as pacientes, e ocorre um mito, né, também, fica todo mundo querendo fazer o pré-natal, o ultrassom muito precocemente. A gente... é de protocolo você fazer o pré-natal, você fazer com
entre 12ª e 14ª semana. Porque nesse período ele vem uma gordurinha atrás da nuca fetal que chama translucência nucal, que tem que ser menos de 2,5 centímetros. Caso seja mais, isso fala a favor de síndrome de Down e outras síndromes cromossomiais. Então, é muito importante isso não afasta totalmente, mas afasta muito. Antigamente, se fazia muito, se fazia em quem podia, né? Fazer, principalmente nas mulheres mais velhas e tal, fazia uma punção para fazer cariotipo. Mas se viu uma relação estreita entre o ultrassom de primeiro trimestre com o ultrassom, com a necessidade ou não de doença, malformação genética dessa criança. E a outra coisa, o ideal seria, a gente está falando de pré-natal, eu estou vendo aqui o ácido fólico, o ideal seria que a gente tivesse uma consulta pré-concepcional, porque o ideal seria que ela já engravidasse tomando ácido fólico. Então, o ideal seria que as gravidezes fossem, de alguma forma, programadas, porque aí a chance de não ter a malformação do tubo neural é muito maior quando ela já vem tomando meses antes do ácido fólico, quando ela está desejando engravidar. O ideal é ter iniciado 3 meses antes da gestação. E, na verdade, esses próprios exames da rotina pré-natal, o ideal seria que elas fizessem essas sorologias, esses exames, antes de engravidar, porque é muito mais fácil e menos arriscado você tratar essas coisas fora da gravidez e ela engravidar sem doença. Isso melhora melhora o prognóstico dessa gestação. Avaliação nutricional da gestante. A gente sabe, tanto a obesidade quanto a magreza exagerada são sintomas de desnutrição. Então, o que a gente faz? Existe um cálculo do IMC, na carteirinha da gestante tem um gráfico do IMC, e, enfim, que é baseado nessa informação aí, que é o peso em quilograma sobre altura ao quadrado. Mas isso daí, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa facilidade desses aplicativos, que a gente não precisa fazer tanta conta. Mas, basicamente, existe um aplicativo, se vocês quiserem, eu até passo para vocês, que são aplicativos muito bons para ajudar a gente a fazer cálculo, ajudar a gente a ter informação mais precisa e mais fácil, né? Mas, enfim, em média, na gestação normal, é entre 9 e 12 quilos. A gente sabendo que algumas gestantes, no início da gravidez, no primeiro trimestre, elas perdem um pouco de peso, porque existe um sintoma que é uma aversão, assim, meio o HCG, que é um hormônio que a mulher só tem na gravidez, que ele sobe a valores muito elevados. Ele faz uma curva muito grande por volta da 13ª, 15ª semana. Então, isso leva a muito enjoo da paciente, que pode se transformar numa emese normal, que a maioria das gestantes tem, ou uma hiperemese. Essa hiperemese muitas vezes leva uma desidratação, leva a um estado que muitas vezes a pessoa tem até que internar. Então, a gente, quando tá
atendendo uma gestante de primeira consulta ou de primeiro trimestre, e ela vai reclamar disso. Ela vai reclamar disso, o que a gente faz? A gente pode fazer várias medicações. Aquele, digamos, Plasil, ou aquele Vonal Flash, que é ondansetona, que é uma coisa sublingual que melhora muito, pode fazer Dramin, B6, enfim, isso melhora. O Vonal, ele é melhor, ele é mais rápido. Porém, vocês têm que procurar dizer às pacientes para elas mudarem o ritmo alimentar delas. Elas vão sentir mais náuseas quanto mais o estômago dela estiver vazio. Então, ela manter sempre o estômago num processo de digestão, comendo de 3 em 3 horas, em vez de esperar fazer grandes espaços entre as refeições ou esperar ter fome. Porque isso, geralmente, ela, quando está com fome, ela come e vomita. E a náusea pior é de manhã, que existe um outro macetezinho também, que a gente recomenda, se ela levantar para ir no banheiro de noite, alguma coisa, ela comer alguma coisa, ela deixar preparado, para não ficar tantas horas sem a refeição, né? Agora, os exames na primeira consulta, né? São basicamente esses, né? A tipagem sanguínea, né, que é o teste o teste de Cumbres indireto a cada 3 meses, se o fator RH for negativo. A gente tem uma investigação se ela não for o primeiro filho, se ela for uma mulher, uma multípara, a gente saber se ela tomou o IgG anti-RH na maternidade, se houve alguma... Porque a gente não é rotina você colher o exame o tipo sanguíneo do parceiro. Mesmo que ela seja RH negativo, não é protocolo você pedir parceiro. Você considera que o parceiro é positivo, mesmo que não seja. Primeiro, por probabilidade, e segundo, a gente não sabe se o companheiro realmente o genitor daquela criança. Então, a gente, algumas vezes, mesmo no primeiro filho, geralmente a icterícia fetal e a síndrome ictérica fetais, elas ocorrem não na primeira gestação, elas ocorrem na segunda, é menos grave, na terceira é mais grave, se ela não tomar o tal da IgG anti-RH, que é o Rogan, Matergan, os medicamentos que ela toma, caso haja uma incompatibilidade de RH entre o parto e na hora depois do parto mistura o sangue do bebê, algumas vezes passa sangue do bebê para a mãe, e ela faz ela começa a fazer uns anticorpos anti-RH. Isso acontece em menos gravidades quando você tem uma incompatibilidade AB0. Porque se a mãe for 0 e o pai for de outra letra, ocorre também a probabilidade de você ter um quadro ictérico, mas não é um quadro tão grave quanto quando a mulher está sensibilizada. Aí você vai me perguntar assim, poxa vida, no primeiro filho ela não teve parto, não passou. Mas pode haver uma ruptura das vilosidades coreais durante a gravidez e passar, e ela ter mistura de sangue. Porque, na verdade, a gente compreende, né, que uma placenta inserida numa mulher é como se fosse uma planta dentro de uma coisa, do recipiente com água. Então, você não tem mistura dos sangues. Mas aquilo ali pode, por algum acidente, romper e ela se sensibilizar durante a gravidez. E aí, por isso, a gente pede a cada 3 meses o Cumbres indireto.
O hemograma é o hemograma, né? A gente vai ver aquelas coisas básicas do hemograma, se tem anemia, se não tem. A gente sabendo que uma coisa interessante no hemograma da gestante de baixo risco, né? Ou da gestante de uma maneira geral. Por exemplo, ela tem uma hemodiluição. Então, normalmente, existe uma hemodiluição na gestação. Apesar da massa eritrocitária crescer, o líquido também aumenta desproporcionalmente. Então, você pode considerar normal 11 de hemoglobina, até 10 você não fica apavorado. Se você tiver numa pessoa não gestante 10, de hemoglobina, você já caracteriza uma anemia. Mas aí, se ela tiver uma hemoglobina muito baixa, assim, muito baixa não, baixa e que não caracterize, seja abaixo de 10 de hemoglobina, você procura pesquisar a ferritina, que vai dar uma ideia da reserva que ela tem de ferro. Mas, de qualquer forma, na gestação, você tem que fazer suplementação de ferro. Sempre. Não tem assim uma coisa de que vamos melhorar a alimentação, uma gestação é uma coisa normal e não precisa tomar remédio. Isso não existe. Isso toda gestante tem uma deficiência, um gasto de ferro, tanto para fazer o sangue do bebê, como o músculo do bebê, como as necessidades da própria mãe de maior circulação, maior massa eritrocitária na mãe. Então, é muito importante. E, no início, você faz o ácido fólico 5 miligramas, no primeiro e segundo mês. Tá? A bioquímica, né? A glicose, a ureia, a creatinina. A glicose é importante. A ureia e a creatinina aí vai como um rastreio de doença renal. Mas a glicose é muito importante, porque a gestação, mesmo a gestação de baixo risco, que não é baixo risco, é de risco habitual, é uma coisa diabetogênica. Então, os próprios hormônios da gravidez, eles são diabetogênicos. Eles têm a mulher gestante, ela tem uma propensão maior a fazer um diabetes. Por exemplo, se a glicose de jejum dela for até 85, você liberou, acompanha normalmente. Se ela tiver acima de 85, você já começa a pesquisar uma possível instalação no quadro de diabetes mais tarde na gravidez. Porque isso vai piorando, se ela tiver uma tendência a diabetes, isso vai piorando e ela vai acabar, no final da gestação, tendo um diabetes. E aí, nesse caso, a gente pede uma glicose pós-prandial e uma hemoglobina glicada. E fica atento a isso. E isso vai ser repetido mais tarde, no terceiro trimestre, caso dê normal. Se der acima de 100, você já caracteriza diabetes logo. Mas, geralmente, no início da gravidez, a gente não tem esse efeito hormonal tão agudo em relação à glicemia da paciente. Então, isso deve ser repetido no terceiro trimestre também, que é onde o negócio fica mais complicado. Agora, o anti-HIV, apesar desses exames aqui constarem no teste rápido, né, a gente tem que pedir o VDRL, porque esses testes são de antígenos, né? Quando o teste rápido, né? E esses daqui não, né? São anticorpos. E aí você
tem que, além daquele teste que faz na primeira consulta, você tem que pedir esses daqui, o anti-HIV, o anti-HCV, o HBsAg e o anti-HBs. Pode. Não, uma dúvida que eu tenho é, eu já vi algumas pacientes fazerem hiperglicemia durante a gravidez e depois do nascimento da criança isso se resolver. E já vi também pacientes que com a gravidez se torna instalado um diabetes e ela tem que, para o resto da vida, tratada como diabetes. Eu não sei se isso é pertinente o que eu estou perguntando, eu não sei se é. É pertinente, sim. É pertinente porque, por exemplo, a maioria das gestantes que desenvolverem diabetes na gestação, no final da gestação, ela vai ter uma remissão dessa diabetes. E aí, provavelmente, essa mulher tem história familiar e ela vai desenvolver a diabetes lá quando ela estiver mais velha. Vai ser aquele diabetes tipo 2 que ela vai desenvolver. Então, é um sinal de alerta. Por exemplo, uma gestante que faz diabetes gestacional, ela provavelmente vai fazer um diabetes quando ela estiver mais velha, quando ela acabar com a vida reprodutiva dela. E também existem pacientes que já são pré-diabéticas mesmo antes de engravidar. Elas já estão ali com o diabetes já aflorando. Então, a gravidez pode ser que desencadeie um diabetes nela, um diabetes até que tenha necessidade de tomar insulina, não com um diabetes leve, que só trata com dieta e um acompanhamento. O que esse diabetes leve vai levar? Ele vai levar a uma situação assim, primeiro que ele vai fazer um bebê macrossômico. Então, esse bebê macrossômico ele vai estar exposto ali, porque a glicose ela passa direto pela barreira placentária, né? Então, esse bebê ele começa a crescer desproporcionalmente. Então, é um bebê grande e frágil. Então, você tem a impressão que é um bebê... Nossa, mãe, você vê nascer, muitas vezes tem que ser cesariana, por causa do tamanho do bebê. E esses bebês, eles chamam até, antigamente chamava, gigantes de pé de barro, porque eles parecem bebês muito fortes, mas, na verdade, eles têm muita tendência a fazer hipoglicemia e todas as situações graves neonatais relacionadas com a glicemia elevada, porque ele é acostumado a estar com altos níveis de glicose o tempo inteiro. Aí ele nasce, corta essa fonte, aí começa a amamentação. Nos primeiros dias da amamentação, a quantidade de colostro, muitas vezes, não é suficiente para fazer o que ele tinha no útero da mulher e, enfim, ele faz hipoglicemia. E a hipoglicemia é uma coisa extremamente grave, porque, às vezes, tem alguns bebezinhos, o pediatra aí que me corrija se eu estiver errado. A maioria dos bebês, quando nascem, tal, né, bebê grande, fica todo mundo feliz, 4 quilos e tal, que maravilha. Mas eles tem duas situações que eles fazem hipoglicemia. Normalmente, eles começam a ficar irritados. Mas tem uns outros bebês, um percentual menor, que fica muito paradinho. Então, isso é sinal de hipoglicemia. Então, é muito comum nas mães diabéticas o pediatra segurar um pouco essa mulher na maternidade, porque nas maternidades privadas as pessoas ficam 24 horas, mas nas maternidades públicas ficam 48 horas. Então, nessas 40 horas, dá uma segurança maior para o pediatra e para todos, para o obstetra, para todo mundo, que ele se adaptou, porque a hipoglicemia ele vai fazer
nessas 48 horas, na maioria dos casos. Não é? Pois é. E acontece também, não só ele ser macrossômico, acontece também a coisa das distócias do parto. Porque, na verdade, é muito comum um bebê macrossômico você fazer distensão do plexo braquial quando você está fazendo o parto. Então, anox, enfim, é um bebê de risco. E na verdade, a diabetes é uma coisa que foge, aí eu já estou entrando em coisa de mais risco, né? Mas os exames que dão bem-estar geral do bebê diabético, eles não são tão fidedignos como a hipertensa, como outras patologias. Os exames, às vezes, eles estão circulando bem, aqueles exames de Doppler fluxometria tão bons, e ele não está bem, não está bem. Então, é uma situação bem importante essa coisa da gestação, essa gestação com diabetes, porque normalmente se interrompe, se você tem um diabetes que está tomando insulina, geralmente você interrompe essa gestação entre 34 e 36 semanas, de acordo com a gravidade desse diabetes. Mas tem muitas vezes chega a criança na maternidade nessa situação, em trabalho de parto. Às vezes a mulher mais gordinha, um pouquinho mais, você não dá para avaliar tão bem esse tamanho desse feto e a possibilidade de ter algum tipo de traumatismo, de tocotraumatismo. Aqui o que eu estava falando, né, esses exames aqui, que são os exames, continuando as sorologias, a toxoplasmose IgM e IgG, porque a toxoplasmose é o que a gente estava conversando ali, né? A toxoplasmose, a pessoa tem a vida toda para pegar a toxoplasmose, que a grande maioria das vezes é assintomática. A pessoa vai pegar logo na gravidez. Pior é que pega, entendeu? Pior é que pega, e aí você se pergunta, meu Deus do céu, quanto tempo essa mulher teve para adquirir vai logo na gravidez. E o tratamento é um tratamento complexo, é um tratamento que deve ser feito em alto risco, porque a toxoplasmose ela causa muitas lesões do sistema nervoso do feto. Você tem calcificação cerebral que pode se exteriorizar clinicamente de vários déficits cognitivos dessa criança e déficit mesmo de estrutura cerebral. O citomegalovírus é uma incógnita. É uma incógnita porque é uma virose geralmente pouco oligosintomática, muito comum. E o que a gente faz? A gente fica, quando a gente tem o IgM positivo na gravidez, a gente fica acompanhando essas malformações, malformação cardíaca, malformação de sistema nervoso, também mas não há o que fazer. Não há o que fazer. Não tem como você tratar o citomegalovírus. Até diferente do HIV, que o HIV você trata, você faz o antirretroviral e o parto é um parto cesariana. Então, durante muito tempo se discutiu qual era a melhor via de parto para paciente HIV positivo, e a gente sabe hoje que a melhor via de parto é a cesariana, marcada, enfim, que a criança tem menos chance de se contaminar. O EAS e a urinocultura e o teste de sensibilidade de antibiótico deve ser repetido a cada trimestre, porque é aquilo que a gente falou, uma infecção urinária na gestante é uma coisa
bastante importante. É muito comum você ter uma cistite, é muito comum, mas uma pielonefrite se torna uma coisa, já é grave em qualquer pessoa, né? Mas na gestação, que ela tem uma certa fragilidade imunológica, isso daí fica muito complicado. E o exame de fezes, né? Essa ultrassonografia, entre a 12ª, é aquilo que eu tinha te falado, né? É a coisa da translucência nucal. Essa é importante. Muitas vezes, vocês vão ver que é muito comum a gestante querer logo fazer ultrassonografia. Logo ela com 6 semanas, 7 semanas. Então, nesse período, muitas vezes, é bom a gente desaconselhar ela a fazer esse ultrassom muito precoce, porque esse ultrassom ele não vai dar grandes informações, ele vai gerar grandes dúvidas, por conta do não aparecer, muitas vezes, a vesícula vitelina, muitas vezes não aparece o próprio botão fetal, enfim. E é uma coisa que a gente, dentro do possível, a gente pede para ela aguardar a 12ª semana. Eu vejo uma coisa assim muito... Eu não sei se vocês veem na área que vocês trabalham. Eu vejo, por exemplo, surgiu em volta do médico de família várias clínicas privadas, populares, que as pacientes procuram, porque a gente regulando, a gente não muitas vezes não acontece o ultrassom na época que a gente quer, e aí acaba elas usando, e a gente, muitas vezes, concorda com isso, né? Quando deveria o município fornecer esses exames, o SUS fornecer esses exames, né? Então, é muito importante esse ultrassom da 12ª semana. Agora, a imunização na gestação. A imunização na gestação. Você tem a prevenção do tétano neonatal, que, graças a Deus, a gente não tem visto tanto, né? Mas as pacientes que não sabem, que não vacinada ou não sabem informar seu passado vacinal, aplicar 2 doses de DT com intervalo de 8 semanas e complementar com a DPTA. Pacientes com vacinação incompleta, com 1 dose, aplicar a dose e completar com DPTA. Certo? Vacinação contra difteria, tétano e pertussis, que é a DPTA, deverá ser aplicada em todas as gestantes a partir da 20ª semana. E as pacientes que vierem com hepatite B negativo, o anticorpo, a gente vacinar também, com as 3 doses. Agora, isso daqui é uma coisa muito importante, muito importante, muito importante. Mas isso daqui, eu botei alguns exemplos aqui. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, consultar quando a gente for passar um medicamento, a gente tiver dúvida se pode, não pode, a gente consultar, muitas vezes, qual é a categoria de risco desse medicamento. Eu vou chegar lá. Então, na verdade, categoria A, sem risco, 0,7% dos medicamentos. Então, a gente, nesse 0,7%, entra
as vitaminas e as vitaminas, basicamente. Agora, a categoria B é risco menor que o benefício. Então, esses medicamentos aqui, eles são, eu posso acrescentar aqui, dos antibióticos, as penicilinas e os derivados. A ampicilina, a amoxicilina, mas, na verdade, eu escolhi esses daí, mais porque, para cefalexina, você trata a cefalexina e a nitrofurantoína, você usa muito para tratar infecção urinária. E a gente tem esses medicamentos no módulo. A gente pode escolher até vir a cultura. E se não viesse a cultura vier negativa, se a cultura vier negativa, a gente repete o exame para confirmar se realmente tratou. Porque existe uma situação que chama bacteriúria sintomática. Então, a mulher não tem sintoma e tem lá a bexiga, como toda a musculatura lisa da gestante, ela é mais lenta, então ela tem mais facilidade. Às vezes a urina não esvazia tudo, fica juntando aquela urina residual ali, e você pode usar esses medicamentos. É interessante, a gente fica notando, a gente que é mais velho, a gente nota uma coisa aqui. A nitrofurantoína hoje está muito usada. Na época que eu me formei, a nitrofurantoína ela foi praticamente abandonada, porque já era tanta resistência nos antibiogramas que praticamente era como a ampicilina hoje. Não, é macrodantina. O Bactrim também, mas o Bactrim é naquele mesmo esquema você pode usar também, mas naquele mesmo esquema da rovamicina, no meio da gravidez. Deve evitar usar no começo e usar no final, porque dá um problema também de icterícia, dá um revertério aí no bebê, né? Agora, a categoria C. A categoria C, o risco não pode ser afastado. Aí entra o albendazol, que foi a pergunta sua, né? O Rivotril, né? E o clonazepam, e o omeprazol e a clorpromazina, que é muito usado em paciente psiquiátrico. Mas até aí a gente não afasta o risco, mas ABC pode usar com tranquilidade. E aí é sempre bom, na hora que você for prescrever um medicamento para gestante, que não seja um medicamento usual, você consultar esse medicamento, em qual categoria esse medicamento está colocado, né? E se for a categoria A, B ou C, você tem com uma tranquilidade de usar, sempre vendo risco-benefício. Tanto é que você me fez uma pergunta ali, que era uma coisa muito interessante. Antigamente, verminose assintomática não se tratava. Hoje a gente trata, sim. Com albendazol é uma opção. Ou Panteumin também é uma opção. Enfim. Categoria D, a evidência de risco, mas a gente também usa esses medicamentos, né? Porque você vê a streptomicina, muitas vezes, no tratamento da tuberculose, é risco-benefício, mas há evidência de risco. A cortisona, a codeína, e os que não são, os contraindicados
completamente são esses daqui, né? São a tetraciclina, que ela faz mancha na dentição da criança, os dentes ficam escuros. O danazol, que vai inibir os hormônios da gravidez, talvez fazer até uma morte fetal intraútero, e o carbonato de lítio. O carbonato de lítio, aí eu chamo a atenção que é o medicamento mais usado para transtorno afetivo bipolar. Então, você vê que tem muita gente que toma, que tem o transtorno afetivo bipolar e faz uso desse medicamento. E esse medicamento é extremamente contraindicado porque ele faz malformação cardíaca com frequência. Então, a gente tem que, de alguma maneira, entrar em contato com um psiquiatra dessa paciente e trocar esse medicamento. Talvez até por um medicamento menos agressivo, um outro antipsicótico, tipo até haloperidol mesmo. Pode. Só para acrescentar e corroborar o que o doutor Lívio está colocando, mas eu não posso deixar de dar um pouco da minha parte, né? Já que sou neurologista. As pacientes epiléticas, elas não podem ter convulsão de jeito nenhum. E durante a gravidez, a gente tem que ter critérios. Hoje já tem trabalhos, tem até livro, né? Epilepsia e gravidez. Alguns anticonvulsivantes são indesejáveis e perigosos para o feto. Então tem que tomar cuidado em doentes epiléticos, em mulheres epiléticas, durante a gravidez, não devem usar ácido valproico, fenitoína, fenobarbital. E o anticonvulsivante de escolha hoje, no momento, é a lamotrigina. Ou você pode usar também um outro anticonvulsivante chamado levetiracetam, que é o Keppra. Então, só para corroborar, as mulheres epiléticas devem ser consultados imediatamente os seus neurologistas durante o primeiro trimestre da gravidez. Eu sempre brinco com as mocinhas que eu trabalho, que eu trato, que quando ela programar uma gravidez, antes dela fazer o filho com o marido, ela tem que perguntar para mim. Porque é perigoso ela chegar no meu consultório um mês depois e dizer: doutor, eu estou grávida há um mês tomando Depaquene. Eu vou dizer para ela: poxa, não faça isso. Então, alguns remédios devem ser evitados durante a gravidez. Torna a dizer, se ela for convidada a uma gravidez, ela tem que escolher, a gente tem que tentar colocar um anticonvulsivante menos nocivo ao feto. O de escolha, falo de novo, que é a lamotrigina. A lamotrigina tem um efeito bom também porque ele é um estabilizador do humor. Então, como o Lívio falou, aqueles pacientes que são epiléticos e têm estabilizador e têm doença bipolar, em que usa lítio, seria uma boa opção ela usar a lamotrigina, porque não afetaria o feto, ajudaria na epilepsia e seria um bom estabilizador do humor. Então, a lamotrigina é indicado, basicamente, para epilepsia e também é um estabilizador do humor. E também é um bom profilático para enxaqueca, aí pega direto, né? A epilética com enxaqueca e com doença bipolar, eu não preciso nem falar que a lamotrigina seria o de escolha para ela. Então, tomar muito cuidado com esses remédios durante a gravidez. Elas não podem parar de maneira nenhuma, que ninguém quer estar grávida e ter crise convulsiva. Ela tem que ter critérios para o uso dos remédios. A outra coisa que o Dr. Lívio falou, que também as doenças psiquiátricas, a pessoa que tem estabilizador do humor, que toma antipsicótico, tem que procurar seu psiquiatra. Também não, a gente não pode, durante a gravidez, para tudo aí, porque vai fazer mal ao feto. E aí, como é que fica essa grávida com a cabeça ruim? Então, a gente tem que saber qual medicação e quais as medicações que a gente pode usar para que não crie um dano para esse feto. Uma pessoa que é extremamente deprimida, eu vejo muita gente que às vezes vai no consultório com uma depressão muito grande e que na gravidez muito deprimido,
o obstetra erradamente, não, pelo amor de Deus, suspenda seus remédios. Não é, né, Lívia? É complicado. A pessoa viciada, desculpe, que faz uso de clonazepam, Rivotril, há muitos anos, você dizer para essa pessoa para e suspende abruptamente, vai andar pelo teto. Entendeu? Ele vai entrar pelo teto, até pode ter até uma convulsão pela suspensão rápida do benzodiazepínico. Então, tem que ter critério. Não é usar o remédio inadvertidamente, mas também a suspensão dele. O americano chama withdrawal, que é a suspensão imediata do benzodiazepínico, é muito perigoso. Eu vejo muita gente que toma frontal em doses altas, que é o alprazolam, ou toma o clonazepam, esses remédios não podem ser suspensos rapidamente. Você pode diminuir dose, controlar melhor, mas tirar o remédio abruptamente, você pode ter uma gravidez ótima e pode ter uma doença psíquica agravada e pode até ter danos irreparáveis a essa mãe. Então é isso que eu queria só colocar para vocês. Eu não sou contra nem a favor, mas eu acho que a gente tem que ter critério, como o doutor Lívio falou, e eu estou dando essa entrada no sistema nervoso central. Já que a gente está falando do sistema nervoso central, né? A gente está falando, por exemplo, o valproato, o Depakote, o Depakene, ele faz uma síndrome muito... É síndrome do bebê de Depakote. Às vezes até tem coisa de esôfago, malformação anomalia, do esôfago, anomalia até de membros. É uma coisa muito... grave. E é um medicamento extremamente usado em transtorno afetivo bipolar. Exato. Entendeu? Junto com o carbonato de lítio. Exatamente. Mas em frente. Ela falou da parasitose. Você usaria qual menos tóxico? Albendazol em 5 doses para uma giardíase, por exemplo? Ou... Não, você faz metronidazol para giardíase, faz metronidazol para pega, mas o metronidazol é menos arriscado. Não quero não. Não, tá bom. E aí, o que a gente tem? Então, na verdade, eu acho que a gente procurar. Eu não quero ficar dando assim, detalhando dose para cada coisa, porque, por exemplo, a teníase tem uma determinada... Mas vocês vão ver que existem muitos obstetras que ainda eles se ressentem um pouco de tratar coisas assintomáticas e que não vão levar a um malefício maior. Então, a gente vê o risco-benefício. Por exemplo, uma giardíase assintomática, será que vale a pena ou não tratar? Aí a gente vai avaliar, porque trata com o metronidazol, que a gente... Era uma coisa que antigamente era meio considerado de risco. Hoje já não é tão considerado assim. Uma coisa extremamente comum é a sífilis, né? A sífilis, a gente só pensa na sífilis quando a gente quando a pessoa está gestante, enfim, num paciente normal, a gente até esquece. Mas eu me lembro de um colega nosso que tratava DST, né? Ele fala que a gente deve pensar sempre sifiliticamente, sabe? Porque a sífilis é muito comum e a gente só vê a ponta do iceberg. Então, é muito comum. E, na verdade, a gente tem que... É um tratamento um pouco difícil, porque é uma paciente que é uma paciente geralmente assintomática, e os maridos, como são assintomáticos também, eles se recusam, muitas vezes, em tratar uma coisa que ele não tem. Chega a mulher lá com a receitinha para ele, vamos lá no posto. Toma, ele não
estou sentindo nada, não vou perder trabalho por causa disso, não vou. Enfim, ainda tem uma outra coisa que a gente se depara com muita frequência. É a mulher VDRL positivo e o marido negativo. E muitas vezes deixa a gente numa situação muito desconfortável, porque o que a gente fala? A gente faz uma injeção de 2.400.000 nele negativo mesmo, se possível, para a gente não se enrolar. A gente não dá muita explicação, porque às vezes acontece, dá uma coisa assim, porque se justificar, geralmente é uma infecção que essa mulher pegou com outro companheiro, uma coisa atrás, mas, como é assintomática, a pessoa... Então, a sífilis primária, a gente só tem que visualizar o cancro. Geralmente o VDRL é negativo quando a pessoa tem o cancro. E é muito difícil você ver o cancro. O cancro é uma lesão que tem uma base endurecida, é uma lesão limpa, indolor, que fica boa sozinha. Então, qualquer cremezinho que você passar ali, ela vai ficar boa de qualquer maneira, porque a lesão ela desaparece em 2 a 3 semanas no máximo. A sífilis, então, se você vê o cancro, que é uma coisa difícil, você trata com 2.400.000 o casal. A sífilis secundária, você ou vê as lesões do secundarismo, que são umas erupções cutâneas, ou uma lesão com menos de um ano. Isso é difícil a gente saber também se é menos de um ano. Então, normalmente, a gente, quando trata, no dia a dia, a gente trata como fosse uma sífilis tardia ou latente. Porque a gente não sabe raramente a gente sabe quando a pessoa adquiriu isso. Então, são 7.400.000 em 3 doses semanais. E o tratamento do casal. Se o cara é negativo, você faz só um 2.400.000 para ele. E a cura sorológica, que é uma coisa que, às vezes, a gente trata e acha que está tratado. Não, a gente tem que ter um controle um controle sorológico. Ela tem que cair dois títulos em um mês. Então, para você saber que você tratou. Então, você tem que acompanhar até chegar 1 para 2. Chegar 1 para 2, aí você pode considerar a cicatriz sorológica e deixar para isso. Qualquer coisa diferente disso sai do critério de tratamento adequado. Se a gente, por exemplo, for dizer assim, descobriu mais no final da gestação, então, em vez de fazer 7 dias, eu vou fazer de 5 em 5 dias para ver se dá tempo do neném não nascer, ou alguma coisa qualquer que seja diferente disso. Isso é considerado, qualquer outra mexida que a gente der ali, é considerado tratamento inadequado. O tratamento inadequado, ele tem uma situação complexa, porque essa criança vai ser bastante agredida na maternidade, de punção de líquido raquiano e etc. E, enfim, às vezes a criança fica tomando penicilina cristalina lá um tempão, aí isso dá problema. Então, as maternidades elas são muito cuidadosas com a sífilis congênita e não deixar passar. Então, hoje o protocolo, até na entrada da maternidade, a mãe colher, fazer a entrada da maternidade. ela faz. Pouca gente faz, na particular, pelo menos pouca gente faz.
Não faz, não faz. Particular, você entra com a paciente debaixo do braço, leva lá no centro cirúrgico, opera, se o pediatra não. Mas normalmente o que a gente não faz na maternidade privada, porque muitas vezes a gente está acompanhando, e se a gente está acompanhando adequadamente, a gente fez esse negócio no final. Fez um VDRL, porque todos esses exames essas sorologias todas, elas são repetidas no terceiro trimestre. HIV, hepatite, tudo você repete no terceiro trimestre. Então... Oi? Vai lá no alto, né? Realmente, eu trabalhei muito tempo em maternidade pública, eu fico vendo que os pediatras, eles são muito cuidadosos com essa coisa, então eles preferem, muitas vezes, tratar na dúvida, que muitas vezes, se a paciente não levar os exames, não levar essas coisas todas, só com a história, eu tratei, tomei 5... acho que isso é carteirinha em casa. Então, isso daí faz com que o bebê sofra, porque ele vai ser investigado. E aí essa investigação prolonga o tratamento dela na maternidade. Vamos lá, para o próximo. Infecção urinária. Os medicamentos de escolha são esses, né? Cefalexina, de 6 em 6 horas, ampicilina e macrodantina. Isso daí, por ordem, volto um cadinho. Por ordem, é mais ou menos... A gente antigamente era ampicilina, tinha muita sensibilidade. Hoje em dia, a gente já encontra muita resistência à ampicilina. Então, a cefalexina e a macrodantina, que é a nitrofurantoína, são medicamentos que a gente tem no módulo, são os usados, que é daquela classe C, que é daquela classe menos perigosa, e aí a gente faz. Aí tem uma outra coisa também, vamos lá, que a gente estava conversando aqui com a doutora, né? Toxoplasmose, né? A toxoplasmose, existe muita controvérsia em relação ao tratamento, mas porque não existe um protocolo muito rígido de tratar a toxoplasmose. Porém, é um tratamento que hoje, mais ou menos, é consenso, mais ou menos, que você vai ver muita gente tratando com espiramicina direto, sem fazer a pirimetamina e a sulfa, né? Ih, cadê? Botei errado ali. Botei errado ali. Qual seria o certo, então? O certo é ali no segundo, no primeiro trimestre. Você faz a espiramicina, que é a rovamicina, 2 cápsulas de 6 em 6 horas. Depois você faz a pirimetamina e a sulfa junto. Não botamos a sulfa ali, né? Como é que está no seu coisa? Passa para a gente aí, doutora. Então fala da sulfa ali, que está faltando a sulfa, que eu não botei não botei no... Sulfadiazina de 500, 2 comprimidos de 6 em 6 horas. De quanto em quanto? 6 em 6. Então, não dá para consertar? Não, né? E a pirimetamina, 25 miligramas, 2 cápsulas inicialmente, durante 2 dias, e depois você faz uma dose de manutenção até a 34ª, 36ª semana.
e depois da 34ª, 36ª, você faz a rovamicina de novo, 500 miligramas, 2 cápsulas de 8 em 8 horas até o parto. Aí é outra coisa interessante, olha só. Eu botei poucos exemplos aí para não confundir tanto, né? Mas gonorreia. Gonorreia, a gente trata quando se você vê qualquer secreção purulenta, um amarelo forte, mesmo que você não tenha um diagnóstico de gonorreia, um diagnóstico para tratar adequado, é interessante você tratar sindromicamente. Você fazer ceftriaxona 250 intramuscular. E o marido, você pode fazer, para não fazer a ceftriaxona, você pode fazer o ciprofloxacino, 500 miligramas só, que já trata. Um comprimido de cipro para o marido. Ela não pode, porque isso... Oi? Por exemplo, você também vê cipro, um comprimido, você vê que o gonococo ele é uma bactéria assim, frágil de alguma forma, né? A candidíase vaginal é muito comum na gestação também. É muito comum pela baixa de resistência, enfim. E aí você deve dar preferência aos antifúngicos locais. Aí eu escolhi o miconazol como exemplo. Se a pessoa não tivesse grávida, a gente faria fluconazol ou itraconazol. Fluconazol uma vez, dose única, ou 2 doses de itraconazol. Mas na gestante a gente usa o miconazol. E a vaginose bacteriana, que é muito comum a vaginose bacteriana, porque às vezes próprios germes da flora vaginal, como mobiluncos, a gardnerella, elas fazem uma infecção ali, uma infecção que dá mau odor, a gestante ela já tem uma umidade um pouquinho maior, então é uma coisa que incomoda muito, e principalmente incomoda ela o odor. Vai ser a característica que ela vai te procurar. E aí você faz o metronidazol gel, que não precisa fazer o oral. Lívio, sem querer te interromper, só para me aprender, essa dose da gonorreia, ela é dose única? É única. É porque eu acho que chamou a atenção do Moura uma dose tão baixa de 250 miligramas, entendeu? Não é isso, Moura? Não sei se você... Porque tem de 500 e tem de 1 grama. Mas é... Meio de 500. A bactéria é tão vagabunda que a gente até usa uma dose pequena, né? E você vê a dose para o marido, ou a dose para a pessoa não grávida, 500 de cipro, um comprimidinho de cipro só. Tá. Só porque eu não sei isso, eu estou perguntando só. Então, 250 miligramas intramuscular de ceftriaxona é o bastante para... É o bastante. Obrigado, hein? E você acompanha como a gente o diagnóstico não é um diagnóstico, muitas vezes, que a gente tenha um diagnóstico laboratorial, o acompanhamento é um acompanhamento clínico, ver se ficou boa. Entendeu? Para vaginose, não pode usar oral, não? Para vaginose funciona melhor o gel. E, na verdade, vocês vão observar no dia a dia, a gestante, porque você falou ali, o metronidazol pode ser usado, mas ele é da categoria C. Ele é da categoria C, pode ser usado, não é da X nem na D. Pode ser usado. Mas o gel é teoricamente inócuo, o local. Existe uma coisa também que a gente pensa, quando a gente vai tratar
a candidíase na seguinte coisa, que às vezes é necessário, ela faz uma vulvite tão importante, porque a vulva é um tecido conjuntivo frouxo, é um lugar que faz muito edema. Então, normalmente, a gente pode aplicar, além do antifúngico tópico intravaginal, a gente usar um antifúngico junto com corticoide, um corticoide de baixa absorção, um corticoide que não seja fluoretado, tipo Candicorte, uma coisa assim. No posto, a gente misturava muito, fazia, porque se você tratar, porque a candidíase ela leva a uma lesão. Então, você mata ela com remédio, mas a lesão ela não vai desaparecer. O processo inflamatório que ela causa, isso vai demorar um tempo para ela ficar. E, às vezes, a gestante sente um ardor danado. Quando você passa um antifúngico intravaginal, ela... Ah, doutora, fiz alergia, estou com um problema danado, está ardendo, mas, na verdade, não é alergia nem ardendo, nem a cândida morrendo, nem a cândida morrendo por conta do negócio daria esse desconforto. É a lesão que a cândida já fez, até aquilo desinflamar, demora um tempo. E na vulva, principalmente, porque lá no canal vaginal, você botou o creme está agindo lá. Na vulva, não. Na vulva, muitas vezes, você precisa passar um creme que tenha um poder de melhoria da paciente mais rápido. Então, você associando um antifúngico com um corticoide, ele melhora bastante. Na unidade, tem muito aquele... Como é que chama? Tem um corticoidezinho que a gente misturava, a gente fazia uma... É dexametasona, A gente pegava a dexametasona, orientava a paciente misturar um bocadinho com esse miconazol ou o cetoconazol ou algum outro antifúngico local, e ela misturava ali e fazia um cremezinho. Outra coisa que a gente tem que também procurar olhar é aquelas que é muito comum, principalmente na gestante mais gordinha, ela ter um processo de fúngico na virilha. E ali ser uma fonte de... O intestino já tem cândida para dar e vender. E se aquilo ali, se aquela região da virilha da mulher tiver um processo de candidíase, principalmente na gestante mais gordinha, você vai tratar, daqui a pouco vai pegar de novo, vai tratar, vai ficar tratando mais vezes, né? Enfim, eu queria só terminar aqui falando duas coisas. Em relação o encaminhamento ou o tratamento no alto risco, o médico de família ele não tem que sentir que ele transferiu o problema. Porque na policlínica a gente não tem como alcançar essa gestante no território. Então, muitas vezes, embora a gente tenha telefone, de alguma forma, a gente tenha algum controle, é interessante que essas gestantes, elas pelo menos sejam revisadas, esse acompanhamento, no módulo do médico de família, para vocês completarem aquela... E vai completando a carteirinha. Se tiver 1 ou 2 consultas no mês, melhor. E uma coisa que é interessante também, às vezes vocês têm que saber, pelo Ministério da Saúde, a gestante tem que ter, para ser considerada
que fez um pré-natal completo, ela tem que ter pelo menos 6 consultas em meses diferentes. Caso contrário, o pré-natal é considerado incompleto. Enfim, e uma outra coisa que a gente tem que procurar lembrar, que uma gestante, como eu estava falando no começo, como não existe o médio risco, uma gestante, ela pode ter um risquinho, um risco pequeno e já ser alto risco. Se ela tiver, quando ela, por exemplo, se ela está, tudo bem, obrigado. Se ela teve uma infecção urinária no final da gestação, ela se torna uma gestante de alto risco. Mas nem por isso você vai encaminhar ela. Qualquer anormalidade que ela tiver, você vai encaminhar ela. Vocês devem procurar encaminhar quando, primeiro, for um caso que vocês não resolvam a nível primário, ou vocês queiram dividir a responsabilidade com alguém do nível secundário ou terciário. Porque, normalmente, esses pré-natais das policlínicas são pré-natais que atendem um alto risco, mas é um alto risco que seria, digamos assim, não existe, mas seria um médio risco. Porque um alto risco, por exemplo, se você descobre uma malformação fetal importante ou algum tipo de doença, ou um diabetes mais difícil de controlar, entendeu? A gente procura que essa paciente seja conduzida num hospital aqui nosso, Antônio Pedro, que a gente procura botar o pré-natal lá, sabendo que eles só aceitam a paciente até a 30ª semana. Porque no Antônio Pedro existe uma coisa interessante. O serviço de obstetrícia não é tão integrado com o pré-natal. É como se fosse 2 serviços diferentes. Então, se a paciente tem mais de 30 semanas, por exemplo, se ela tiver uma diabética com 31, 32 semanas, você não vai pedir vaga no CISREG para aquela paciente para pré-natal, no final de gestação. Você deve procurar pedir vaga para ela para o Antônio Pedro. Ou então mandar para o CISREG sabendo que ela não vai ficar com a gente. Que a gente não tem nos postos que atendem alto risco do município, eles atendem um médio risco, enfim. E quando é um alto risco um alto risco mesmo, a gente procura mandar para o Antônio Pedro. Uma coisa que eu queria frisar, que é muito comum e gera muita dúvida. Às vezes você faz um ultrassom inicial, é muito comum você ver hematoma retroovular. Você vê lá hematoma retroovular, hematoma retroplacentário, que não é nem placentário, que a placenta é só no 4º mês. Aquilo ali é as vilosidades coriônicas. Então, é muito comum, naquele crescimento da vilosidade dentro do útero, ele atingir um vasinho que, de alguma maneira, vê no ultrassom. Aí você recebe esse ultrassom com vocês vão ver isso com uma frequência danada. Você já deve até ter visto isso, né? Ela vinha um hematomazinho ali retroovular. Então, a gente não tem que encaminhar essa paciente para o alto risco. A gente tem que recomendar que ela faça repouso e repetir isso com 1 ou 2 semanas. Isso pode, esse hematoma, ele pode se desfazer com sangue, ele pode sair um sangramento escuro, depois ele descolar, ou ele pode reabsorver. Então, não é perigo, não é uma ameaça tão grande de
de abortamento. E, para terminar, eu queria falar com vocês sobre abortamento de repetição. É muito comum a pessoa ter 2 abortamentos e ficar em pânico, querer explorar, né? Querer investigar isso. O abortamento de repetição, a gente só encaminha quando na terceira gravidez, quando ela já tiver 3 abortamentos, porque aí vai investigar se ela tem problema de coagulação ou é um problema outro qualquer. É isso, mais ou menos, que eu queria. Oi? Oi? Existe essa coisa da trombofilia, né? Que é uma. Mas você só começa a mexer com isso a partir do 3º aborto. Porque, na verdade, o aborto espontâneo é uma coisa muito comum. Tipo assim, quase 10% das gravidezes são abortadas no início. Antigamente se usava dar remédio, fazer progesterona e tal. Hoje em dia não se faz mais isso, porque sabe que a maioria dos abortos que não são de repetição, que não são a trombofilia, que é uma coisa congênita, ou uma outra coisa adquirida, é uma coisa que é complexo você encaminhar. Por exemplo, se a pessoa teve um aborto ou teve 2, no segundo a pessoa já fica bolada. Mas o protocolo manda você investigar quando tiver 3 abortamentos. Lívio, queria fazer uma pergunta, que eu tenho uma dúvida sobre ultrassom morfológico. Eu esqueci de falar. Estava ali no negócio, mas eu nem vi. Ultrassonografia morfológica. Ultrassonografia morfológica, ela deve ser feita em torno da 20ª à 24ª semana. Por quê? Porque nessa época você tem o realce do líquido amniótico, deixando ser estudado o feto com bastante cuidado a mais, porque se passar muito tempo, começa a ter o líquido amniótico a diminuir, o bebê fica imprensado no útero, então eles não têm uma avaliação legal de todo o bebê. Então é uma coisa, essa ultrassonografia morfológica, ela chega a ter quase 90% em acurácia em malformação fetal, quantidade de líquido amniótico. Então, basicamente, a gente tem 3 ultrassonografias na gravidez. Essa de 12 semanas, essa entre 20 e 24 semanas, não deve passar de 24, e a outra entre 34 e 36 semanas, que aí você vai ver a quantidade de líquido amniótico, ver a qualidade da placenta, enfim, a gente tem uma avaliação desse tipo. Mas é isso, a gente usar de outros profissionais, por exemplo, essa coisa que eu falei, do peso, que deve ser entre 9 e 12 quilos, e a gente vê a obesidade como uma situação relacionada à má nutrição, a nutrição inadequada, essa quantidade de massa que a pessoa mais carente acaba consumindo, e a gente deve procurar também que essas pacientes façam um acompanhamento dietético dentro das possibilidades. Uma paciente obesa, a gente aceita que ela perca peso? Não. A gente procura que ela fique nos 9 até o final. Se a pessoa fazer uma dieta... Não se faz dieta restritiva em gravidez.
Não se faz. E a dieta da gestante, no final das contas, se você for ver, é uma dieta low carb. É uma dieta low carb, porque você diminui o açúcar porque ela já tem uma intolerância ao açúcar. Ela tem mais propensão de fazer diabetes, mesmo até quem não tem. Se a pessoa tomar uma lata de leite condensado de uma vez, sei lá que bicho dá, entendeu? Porque aquilo ali tem não é uma produção assim tão proporcional ao que você come. Você tem aquela quantidade ali que suas ilhotas de lá de lã produz. Se você abusar disso, você esgota e gera um problema. Então, a dieta da gestante é uma dieta com baixa caloria, com bastante proteína, e procurar, de alguma forma, o ideal é que sejam coisas mais integrais, porque a curva de absorção da glicose é mais lenta, enfim. Então, é uma situação que essa coisa do peso tem muito cuidado, e não é uma coisa só estética. Que as gestantes que engordam muito, elas tendem a fazer hipertensão mais no final da gravidez, elas são mais propensas a terem um quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, enfim. Eu só para terminar aqui, eu vou agora já terminou, né? Eu vou contar uma experiência minha pessoal em relação à atenção do pré-natal. Eu de alguma maneira, logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Antônio Pedro. Não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo, só 40 anos, né? Eu fui trabalhar no Antônio Pedro. Então, eu trabalhava diariamente, era uma maternidade de alto risco. Eu, como médico novo, com toda a empolgação de tratar, de salvar, chegava aquelas sépticas lá de infecção urinária, enfim. A gente via isso muito e se dedicava muito, os residentes, a gente ficava em cima. Aí, por mês, naquela maternidade, morria uma mulher, pelo menos, que vinha lá de São Gonçalo, que vinha não sei de onde, enfim. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui convidado era já falecido o secretário de saúde. Ele convidou um grupo, veio um povo de Cuba que dá uma palestra como é que era a medicina lá. E aí o secretário falou com o prefeito, mandou um grupo a Cuba. Aí a gente passou uns 40 dias em Cuba, quase 40. Passamos um dia e começamos a conhecer. Quando eu voltei para Niterói, eu não aguentei mais trabalhar no Antônio Pedro, mas no que eu trabalhava. Porque, na verdade, eu via que muitas mulheres daquela morriam exatamente por falta do pré-natal. E lá em Cuba, na época que eu fui mais de uma vez. Na época que eu fui, existia um controle em relação ao pré-natal, que o médico, se a mulher faltou, o médico ia na casa. O médico e a enfermeira ia na casa da mulher buscar o exame de urina. Então, não tinha sepse urinária, não existia isso. Não existia doenças que eu via comumente lá, internada na maternidade. Por exemplo, essa coisa do pré-natal em si, o próprio receio da mulher ter parto normal, muitas vezes ela não faz pré-natal, ela tem um receio do parto, de tudo, aí acaba arrumando, cotizando com a família para fazer cesariana não sei aonde, e aí aquilo lá geralmente são lugares mais precários, e aí ela adquire infecção, enfim. Então, o pré-natal é uma coisa assim
importantíssima, eu acho que é uma das coisas mais importantíssimas, tanto o pré-natal quanto a puericultura, essa atenção dentro da prevenção do trabalho do médico de família, eu acho que é fundamental. E a gente saber que essa coisa que a gente manda para o alto risco, mas essa paciente continua sendo nossa. Essa paciente, eu não sei se nesse alto risco eles vão fazer busca ativa se ela faltar. Não sei. Então, por isso é interessante que ela trate lá no alto risco, mas não perca o contato com vocês, porque vocês são realmente a referência maior delas no território. Gente, eu espero que... Eu acho que essa aula foi brilhante, acho que acrescentou as dúvidas que nós tínhamos sobre pré-natal. Vocês também pediram essa aula. Eu sabia que a pessoa mais importante que poderia demonstrar para vocês sabedoria era o Dr. Lívio. Dr. Lívio, além de médico, é um parceiro, um cara super humilde, entendeu? Um médico com um M maior. E ele está à disposição, como nós também. Quero agradecer muito a presença dele e a presença de vocês aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora é essa. O Lívio não vai mudar da cidade, mas ele também não tem a agenda dele para vir aqui sempre.